Manaus, em que o atual prefeito Davi Almeida consegue, né, como se diz, abrir ali a boca do jacaré, consegue ficar numa posição um tanto mais confortável, né? Antes estava bastante embolado, então ele consegue abrir uma vantagem de 10 pontos, 11 pontos percentuais sobre o segundo colocado, que é o capitão Alberto Neto, que bebe na fonte, de novo, do bolsonarismo na cidade de Manaus. Mas há um movimento de mudança de votos, de equilíbrio de votos, que parece ter saído justamente de uma parte do eleitorado petista, do Marcelo Ramos, que tem uma candidatura que está minguando agora, ele cai de 14 para 9. Lembrando que o Marcelo Ramos ele não é um petista histórico, pelo contrário, ele chegou no PT agora. Então mingua, e a gente tem em contrapartida um crescimento também. Outros candidatos também tiveram a sua intenção de voto caindo, né? Então a gente vê ali que o percentual de outros, que somava 5%, cai para 2% agora. A minha impressão aqui é que porque assim, os votos do Marcelo Ramos não acho que foram para o Davi Almeida. O mais plausível é que os votos do Marcelo Ramos foram para o Amon Mandel, porque ele é um candidato jovem, com um discurso mais... Não diria que é um discurso de esquerda, mas é um discurso palatável para um eleitor de esquerda. Enquanto os outros não são palatáveis. Penso dessa forma porque o Amon, ele, na verdade, ele oscila de 21 para 20, né? Uhum. Enquanto a escolha pelo Davi Almeida seria uma escolha até para tentar evitar um bolsonarista em Manaus. Então, o eleitor do PT, entendendo que a escolha seria entre o atual prefeito Davi Almeida e capitão Alberto Neto, talvez migrar para uma opção de continuidade. Eu acho que o mais provável aqui é, de fato, que o eleitor do Marcelo Ramos vai para o Amon Mandel. Essa é a minha impressão. E o eleitor antigo do Amon Mandel, na medida em que o Amon Mandel vira mais progressista, assim, que ele ganha uma imagem mais à esquerda, na medida em que isso acontece, ele meio que fica um pouco mais alienado e ele migra para o Davi Almeida. Essa é a minha impressão. Minha impressão é que não existe uma transferência direta entre o Marcelo Ramos e o Davi Almeida. Mas, enfim, essas são suposições, né? E é claro que temos um empate técnico de 2 candidatos, do Alberto Neto e do Amon Mandel. Temos também uma máquina política muito forte trabalhando para o Roberto Cidade. Isso é bem claro, com poder de mídia, com, assim, revelações de uso de recursos públicos e de órgãos do governo estadual para fazer campanha para o Roberto Cidade, enfim. Tem uma máquina política muito forte apoiando o Roberto Cidade nessa eleição. Isso também pode fazer a diferença na margem. A gente capta um voto de opinião aqui. Voto de máquina é sempre mais difícil de capturar nas nossas pesquisas. Então, por esse ângulo, de fato, eu diria que tem talvez um triplo empate no segundo lugar, com o capitão Alberto Neto talvez favorecido. Eu diria que o capitão Alberto Neto é favorecido sim, porque tem toda uma onda de ativação bolsonarista no país todo. Tem o Marçal subindo em São Paulo, tem o André Fernandes subindo em Fortaleza, e tudo isso funciona numa rede. Então, isso atiça muito o eleitor do Bolsonaro. E na figura do capitão Alberto Neto, eu diria que eles têm até um candidato muito charmoso e mais, assim, um perfil um pouco mais moderado, no sentido de que ele, no segundo turno, como Davi Almeida, acho que ele seria um candidato bastante forte. O que você acha? Tem cenário de segundo turno aqui? Tem cenário de turno de Davi Almeida com... capitão Alberto Neto. Ele está 9 pontos à frente Ele lidera. hoje. O Davi Almeida, atual prefeito, lidera. Mas ele lidera muito menos do que contra Roberto Cidade. Sim. Inclusive menos do que contra o Amon Mandel. Então, o Alberto Neto ele tem um desempenho melhor contra o Davi Almeida que a Amon e que a Roberto Cidade também. Sim. E existe uma gordura ali também, né? Uma parte do eleitorado que não é trivial, 20% que dizem se dizem insatisfeitos com essas opções a ponto de votar em branco ou nulo, 3% de indecisos.
mas esse eleitorado não necessariamente vai anular o voto e pode ser convencido através de uma postura, né, do capitão Alberto Neto, de uma abordagem distinta que ele tem conseguido colocar ao longo da campanha,